o propósito de Deus em nossas vidas. Olá, irmãos, eu sou o pastor Marcos Menezes do canal Evangelho do Reino em 1 Minuto. Para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, ajudem a divulgá-lo para mais pessoas. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Peço que assistam o vídeo até o fim, porque o entendimento completo da palavra vai edificá-los. E que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para contextualizar e dar o entendimento sobre este vídeo com o título O propósito de Deus em nossas vidas, vou falar como este propósito se estabelece. Mas antes de tudo, e como ponto central de todo propósito, precisamos primeiro acreditar em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vejam e escutem o que Jesus disse em João 12, versículos 44 a 46. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Portanto, para não deixar em segundo plano e colocando sempre em primeiro plano, confirmando e reafirmando, o primeiro propósito do homem é ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando dizemos sobre o propósito de Deus em nossas vidas, eu digo a vocês: orem todos os dias, pedindo com força e com fé, para que o seu propósito esteja alinhado à bondade, ao amor, ao aprendizado ou para o ensinamento da palavra de Deus. Pois haverá aqueles cujo propósito está alinhado às obras de Satanás. Para confirmar esta questão, coloco a passagem de João 13, versículos 21 a 28, que fala sobre Judas Iscariotes, para o qual o seu propósito estava alinhado às obras de Satanás, pois ele entregou Jesus a seus perseguidores por 30 moedas de prata, e com isso Jesus foi morto. Não coloquei aqui a passagem, mas vocês podem pausar o vídeo e ler nas Escrituras. Está lá em João 13, versículos 21 a 28. Irmãos, o propósito de Deus em nossas vidas pode ser revelado ao homem de diversas formas: por Jesus Cristo, por um anjo de Deus, pelo Espírito Santo, por um sonho, por um entendimento em sua consciência, por uma voz que fala apenas contigo no seu íntimo, por uma pessoa de Deus, ou várias pessoas e vários acontecimentos com várias ocorrências. Ou seja, o propósito de Deus pode ser revelado ao homem de inúmeras formas. Nas Escrituras, existem muitos profetas, reis e homens de Deus que receberam as revelações dos seus propósitos e confiaram e acreditaram nas palavras que Deus os entregou. Para citar algumas pessoas, podemos falar de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ouvindo, acreditou em Deus e com sua obediência atendeu ao chamado do Senhor, mesmo sem saber para onde seria levado, mesmo sem saber o que o destino lhe reservava, mas com a sua fé sabia que Deus tinha para ele um grande propósito. Outro exemplo que podemos citar é o de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10, que diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus
através do seu anjo, através de uma sarça que ardia em fogo e que o fogo não a consumia, revela a Moisés qual seria o seu propósito, que seria de libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Os propósitos de Deus na vida do homem poderá ser grande ou pequeno, mas cada um terá um propósito feito à sua medida, ao qual poderá cumpri-lo. Digo isso para que não fiquem esperando apenas grandes propósitos. Às vezes, o seu propósito não terá a dimensão do propósito de Moisés, mas todo aquele que realiza o propósito de Deus recebe honra e galardão. O que é importante também saber é que Deus, quando determina um propósito na vida do homem, Ele não olha para o que o homem faz ou o que o homem é. Ele olha para a grandeza do seu coração. Como exemplo do que digo, podemos citar o rei Davi, que foi escolhido entre os seus irmãos, que eram guerreiros, e ele era pastor de ovelhas, mas foi ungido o rei de Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Outro exemplo que podemos citar é o caso de Paulo de Tarso, que era assassino e que matava os cristãos. Foi convertido por Jesus Cristo no caminho para Damasco e passou a pregar com toda a sua força a palavra do Evangelho. Essa citação está lá em Atos, capítulo 9, dos versículos de 3 a 5. Outro exemplo, também importante, foi o de Gideão, que foi escolhido por Deus para livrar a Israel das mãos dos midianitas. Mas Gideão diz a Deus: como posso livrar o povo das mãos dos midianitas se a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai? Essa citação está lá em Juízes capítulo 6, versículo 15. Irmãos, nos últimos 3 exemplos que citei, vejam que Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Paulo de Tarso era assassino e Gideão era pobre. Ou seja, as condições físicas e econômicas de cada um não foram levadas em conta. Ou seja, Deus vê sempre o tamanho do coração do homem. Ou seja, Deus vê outros atributos, como o quão são justos, honestos, sinceros, obstinados e que têm amor no coração. E além destas qualidades, Deus também vê o tamanho do espírito de cada um. Vejam que cada um deles tinha o seu propósito revelado por Deus. E será assim com cada um de nós, os filhos de Deus. Uma vez você tendo descoberto, ou seja, Deus tendo revelado o seu propósito, agarre-o com as 2 mãos e se movimente e faça acontecer. Deus não revela ao homem todos os passos de uma vez. Ele revela um passo de cada vez. Agora, Deus revela passo a passo o seu propósito, porque Ele precisa que você esteja preparado para ouvir o próximo passo. Ele revela no tempo certo. Revelar para o homem algo que ele não está pronto para receber é igual uma vasilha feita de alumínio recebendo um líquido de ferro derretido. Ou seja, a vasilha de alumínio não suportará o calor e vai romper-se. Da mesma forma, o homem, não entendendo o que Deus diz, não seguirá o propósito corretamente e vai seguir o caminho errado. Sei que o homem que conhece a Deus fica ansioso para saber o que Deus tem preparado para ele. E ele pergunta: qual o propósito de Deus para comigo? O que digo nesses casos é: tenha paciência e continue firme, lendo as Escrituras com suas orações, temendo a Deus. E fique longe dos pecados, obedeça ao que Deus diz. Porque no tempo certo, ou seja, no momento correto, Deus vai revelar
o que Ele quer de você. Muitos dizem que nasceu para um propósito, mas eu digo que Deus tem um propósito, por isso você nasceu. Digo também que devemos olhar sempre na direção de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desta forma, estaremos muito próximo da revelação do nosso propósito. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus, e que Deus abençoe a todos vocês.